Ai, porque as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, porque até hoje a gente não sabe como é que elas foram construídas. Toma vergonha nessa cara e vai estudar e entender que o Egito não é uma dádiva do Nilo. Ele é fruto do esforço humano de uma grande civilização. Bom, já que vocês estão entendendo qual é a temática do vídeo de hoje, já dá aquela curtida no nosso vídeo, se inscreve no canal e ativa o nosso sininho para receber mais vídeos como esse da história da arte e arte em geral. Agora, não vem fazer egípcia e sair de fininho que a produção já vai soltar a vinheta, tá bom? Olá, compactos! Olá, pessoal que acompanha o nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma das culturas mais célebres do mundo, que mais influenciaram a cultura pop, a cultura mundial, que é a cultura egípcia, com as suas cores, suas formas e toda a sua beleza e grandiosidade. Além dessa beleza, tem muita coisa por trás da arte egípcia. Vou fazer um mapa geral para vocês sobre a civilização egípcia e as características da sua arte. O povo egípcio é um povo que se desenvolveu paralelo ali aos povos da Mesopotâmia. Eram tribos que viviam no deserto e que migraram para as margens do rio Nilo. O rio Nilo é um dos maiores rios que existem no planeta Terra e, graças a ele, não só a civilização egípcia, mas povos nômades que moravam no deserto se beneficiavam desse grande rio. Essa frase que eu disse no início, o Egito é uma dádiva do Nilo, foi dita pelo historiador Heródoto, quando ele deu uma passadinha ali no Egito. E o que essa frase quer dizer? Quer dizer que, sem o Nilo, o Egito não seria o que ele foi durante essa idade antiga, essa idade que a gente chama de antiguidade clássica. A agricultura também era parte fundamental para a cultura egípcia, certo? E essa cultura vai se desenvolver às margens desse grande rio e vai influenciar a arte também, porque serão feitas poesias, músicas e também desenhos e pinturas em homenagem ao rio Nilo. Atualmente, o Egito é um país que ainda existe. A cultura sofreu uma certa modificação, mas as pessoas que vivem lá se orgulham de sua origem antiga. Esse país se localiza na África subsaariana, parte norte do continente africano, e essa parte também é banhada pelo mar Mediterrâneo. Agora, vamos para as características principais da arte egípcia. Toda a arte egípcia, desde sua arquitetura, todas as suas manifestações, vão seguir rígidas leis por conta do seguinte, por conta da sua temática. Vamos começar pela temática. Adivinhe qual é a temática da arte egípcia? Isso mesmo, religião. Acertou quem disse religião. A principal temática da arte egípcia é a sua religião. E um aspecto muito importante da sua religião, que é a crença na imortalidade. Mas não é essa imortalidade que nós temos, essa crença mais atual de espírito, não. Os egípcios acreditavam na imortalidade do corpo físico mesmo. Eles acreditavam que iriam para uma outra dimensão após a morte e que esse corpo precisaria ser preservado. Durante 3.000 anos... Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. A arte egípcia seguiu rígidas leis, como eu havia dito, e a principal lei é a lei da frontalidade, certo? A lei da frontalidade é uma lei que é utilizada principalmente para a produção pictórica. O que é pictórico? Produção de pinturas, certo? Todas as imagens deveriam ser representadas de uma mesma maneira, tá? Por isso que tem a expressão fazer egípcia, que é ficar assim, ó.
de ladinho, de perfil. Só que tem um porém. A lei da frontalidade, ela mescla duas perspectivas. A perspectiva de um corpo de perfil e a perspectiva de um corpo de frente. Por exemplo, observando as imagens de várias pinturas egípcias, nós podemos concluir o seguinte: o rosto está representado de perfil, mas os olhos são representados de frente. Independentemente do seu significado, porque era feito dessa maneira ou não, o que mais era importante é que isso não poderia ser mudado, e isso não foi mexido durante, como eu havia dito, 3.000 anos, certo? Por quê? Esse aspecto de não mudança, de não mudar, de ser intacto, estava ligada à própria religião egípcia, porque eles acreditavam que tudo que era produzido tinha uma relação com os deuses e que os deuses não ficariam contentes se houvessem mudanças. É como se fosse uma oferenda aos deuses. A oferenda foi feita durante milênios daquela maneira, então ela não poderia ser mexida, não poderia ser modificada. Outra parte muito importante da arte egípcia, outra grande característica, é a sua geometrização. Muitas imagens vão estar ligadas a formas geométricas, quadrados, retângulos, triângulos. Então, às vezes o corpo humano não é representado com aquela naturalidade, ele é representado muito mais com aspecto geométrico. E isso está dentro daquele padrão que precisa ser seguido e que nos leva à próxima característica da arte egípcia. A maioria dos achados arqueológicos egípcios artísticos, arquitetônicos, eles não têm uma assinatura, não se sabe quem fez, porque na verdade o que era importante era eles serem realmente anônimos, né? O importante não era quem estava produzindo, o importante é que seria produzido daquela maneira. Agora que nós estipulamos as principais características da arte egípcia, vamos para as suas manifestações. E vamos para aquela manifestação que é a mais discutida, que inclusive é o que eu utilizei para iniciar o vídeo, que é a arquitetura. Se a gente lembra de Egito Antigo, a primeira coisa que vem à mente são as pirâmides, certo? As pirâmides, antes de tudo, elas vão estar ligadas àquele aspecto da religião egípcia que é a crença da imortalidade. Mas os egípcios nem sempre construíram pirâmides. Muito antes das pirâmides, houveram túmulos. Para quem não sabe, a pirâmide é um túmulo, tá? Enquanto a gente compra aquele caixãozinho lá, nos dias de hoje os faraós construíam enormes prédios só para guardar os seus restos mortais. Mas antes das pirâmides, porque o Egito nem sempre teve essa grandiosidade, ele teve um início, um ápice e depois um declínio. E antes da construção das pirâmides, houveram as mastabas. As mastabas são uma construção arquitetônica de formato meio trapézio. Por quê? Elas eram feitas debaixo da terra. Sabe vinícola? Já viram uma imagem de vinícola? Rico adora ter vinícola no subsolo, né? No caso dos egípcios, eles faziam a vinícola deles para guardar o morto. Então, eles escavavam, faziam um caminho, mais ou menos assim, e no final deste caminho escavado tinha a câmara mortuária, onde ficavam os restos mortais. As mastabas estão presentes tanto no início da civilização egípcia quanto no seu final, quando não tinha mais recurso, né, gente, para construir pirâmide, porque imagine, a pirâmide de Quéops tem mais de 40 metros de altura. Imagina o dinheiro investido para construir, né, para fazer uma coisa dessa, uma pirâmide dessa. E nós temos um caminho até chegar nessa grande pirâmide que está no complexo de Gizé. Várias pirâmides foram feitas antes de chegar nessa grande pirâmide. Nós temos esse início nas mastabas, depois nós temos a pirâmide curvada,
que vocês podem observar nas imagens. Temos pirâmides que foram feitas em degraus até chegar à pirâmide de Quéops, que é a maior pirâmide que nós temos. Por falar em Gizé, nós temos esse grande complexo onde ficam as maiores pirâmides do Egito. Gente, no Egito tem umas 100 pirâmides descobertas, tá? Quando eu falo descobertas, porque o vento leva a areia, pode estar cobrindo várias coisas lá que a gente nem sabe. Então, assim, cada ano é encontrado algo novo sob o deserto do Saara. Falando sobre o complexo de Gizé, ele é composto por 3 pirâmides principais e outras construções menores, incluindo a Esfinge. Tudo isso está no complexo de Gizé. E aí nós temos o nome, cada pirâmide tem o nome de um faraó. A pirâmide maiorzona é o Quéops, quem foi sepultado lá foi o Quéops. Depois a pirâmide média, nós temos o Khafre. E por último, a menor, nós temos o Miquerinos, certo? Então, esses são os maiores aspectos da arquitetura egípcia, o que é mais lembrado. E, assim como a cultura e a arte da Mesopotâmia, essas grandes construções vão carregar outras manifestações artísticas, incluindo a escultura e a pintura. As esculturas seriam colocadas dentro das pirâmides, fora, como a própria Esfinge, que é tão falada, tão famosa, que é cartão postal do Egito, e também as pinturas nas paredes, né? Por falar em pintura, vamos falar de alguns aspectos da pintura. A maior parte das pinturas encontradas egípcias, tipo esmagadora, a parte esmagadora, a maior quantidade de pinturas encontradas são pinturas murais, certo? Essas pinturas também poderiam ser feitas no famoso papiro. Para quem nunca ouviu falar do papiro, o papiro é uma plantinha que cresce lá nas margens do Nilo e que os egípcios aproveitavam ela para tudo, para fazer roupa, para fazer chinelo, para fazer o próprio papiro. Esse papiro, quando a gente fala pintura feita no papiro, é algo semelhante com o papel que nós temos hoje em dia. Não é aquele papel refinado, mas é algo parecido. E as pinturas que utilizavam a lei da frontalidade estavam ali nesse suporte, certo? E por falar em pinturas, vamos falar um pouco da questão das cores, certo? A pintura egípcia, ela vai utilizar cores muito mais ricas que as cores utilizadas em outras culturas. E, como vocês podem ver no meu figurino de hoje, o dourado é uma cor que vai estar muito presente na pintura egípcia e o azul também. Por falar em azul, vocês sabem de onde os pigmentos vêm? Muito bem. Para quem não sabe o que é um pigmento, o pigmento é toda aquela substância que dá cor a uma tinta, certo? Os melhores pigmentos que nós temos vêm de origem mineral, ou seja, de rochas. E um dos pigmentos e uma das pedras mais famosas do Egito era o lápis lazuli, certo? O lápis lazuli, eu acho que eu cheguei a falar em outro vídeo sobre ele, um vídeo da Mesopotâmia, né? O lápis lazuli, ele era valiosíssimo, chegou até valer mais que o ouro. E aqui eu tenho uma pedrinha para vocês, não é o melhor lápis lazuli do mundo, mas é um exemplo para vocês terem uma ideia, né? Não é uma pedra totalmente azul, como a gente vê em algumas imagens, mas quanto mais puro, mais azul ele seria, certo? Cada cor na pintura egípcia tinha um significado muito específico. Por exemplo, o preto era uma cor associada à noite, à morte, e era obtida através de carvão de madeira e óxido de magnésio. O branco estava relacionado, adivinha só, com a pureza. O vermelho, assim como na nossa cultura, representa a energia, o poder e a sexualidade. O amarelo estava associado à eternidade, por isso os egípcios gostavam tanto de dourado.
O verde significava a regeneração e a vida, e o azul estava associado ao rio Nilo e ao céu. Não é à toa que os egípcios gostavam tanto de azul, porque essa cor era associada ao rio Nilo. Outras características importantes da pintura egípcia é a falta de perspectiva e também a ausência de sombra. Todas as cores eram colocadas no seu suporte de forma uniforme. A cor não tinha uma graduação, uma gradação entre um tom e outro. As linhas também estavam bastante presentes na arte egípcia e os egípcios gostavam muito dessas duas figuras, tanto que o seu próprio alfabeto incluía figuras que transmitiam significado além de palavras e frases, significados maiores até. As esculturas egípcias, como eu havia dito anteriormente, elas vão estar associadas à arquitetura egípcia. Então elas vão ser encontradas ou próximo dos aposentos reais ou em algum monumento político e dentro das pirâmides. Aí nós podemos destacar aqueles tipos que vocês já estão acostumados, vocês que já assistem os nossos vídeos, que são as esculturas de corpo inteiro, que são esculturas livres de apoio. Uma característica fundamental dessas esculturas é o pezinho, um pezinho na frente do outro e os braços juntos ao corpo, né? Uma certa ali falta de naturalidade, mas que era importante para a preservação dos costumes egípcios, dos costumes artísticos deles. Outro tipo de escultura bastante recorrente na arte egípcia são os relevos. E algo que aparece também, que tem na arte da Mesopotâmia, são as estelas comemorativas. Basicamente, essas estelas tinham entre 30 e 40 centímetros e mostravam cenas do faraó, de sua família ou até passagens religiosas. Essas estelas poderiam ser colocadas nos palácios ou também colocadas dentro das pirâmides. Para quem não está entendendo mais ou menos, era assim, era um pedaço de pedra que era escavado e era colocado na parede. Sabe quando você coloca uma tábua de carne? Era mais ou menos isso, só que era bem mais precioso, as estelas comemorativas. Outro tipo de escultura que aparece na arte egípcia é o busto. Esse tipo de escultura não é tão recorrente na arte egípcia, não. Só que aconteceu o seguinte, lembra que eu disse que durante 3.000 anos as leis rígidas da arte egípcia não sofreram modificações? Pois é, chegou um momento que veio um cara para modificar tudo. Como arte e religião andavam juntas, uma em função da outra, com a mudança religiosa, a arte também sofreu grandes mudanças. O faraó Akenaton, que é o segundo nome dele, que na verdade ele tinha um outro nome, ele resolveu fazer uma grande mudança na religião. Foi lá e fundou, por cima da religião egípcia que já existia, um semi-monoteísmo ali, porque a religião egípcia era politeísta, ou seja, era constituída de vários deuses. E o Akhenaton resolveu que a religião egípcia ia sofrer uma pequena modificação. E aí ele resolveu que ela ia ser meio que monoteísta. E com essa mudança na religião, a arte acabou sofrendo grandes mudanças. O que era geométrico e estático se tornou naturalista e mais solto, com linhas mais curvas. Vocês podem observar nessa pintura da família de Akhenaton, com a sua esposa Nefertiti e seu filho, que a maneira de ser representado modificou muito se a gente comparar com outras pinturas de antes desse período. As esculturas desse período também sofreram modificações. As esculturas vão se tornar mais naturalistas, mais soltas. Até as formas do corpo em que os faraós eram representados vão modificar. Inclusive o Akhenaton vai ser representado até com quadris femininos mais largos, coxas femininas, cintura fina.
Não se sabe se era realmente uma característica pessoal ou se era uma estilização dessa arte pós-Akhenaton. Outra característica também que vai aparecer são os crânios alongados e os rostos alongados também. Quem adora a teoria dos alienígenas antigos ama dizer que o Akhenaton era um híbrido, mas, gente, isso é pseudociência, vamos nos atentar aos escritores que não tem nada a ver, isso daí é uma estilização mesmo da arte. E, gente, assim, se a gente for observar a arte egípcia de antes, a gente também, quando vira de perfil, não fica com o olho de frente. A gente tem que lembrar que a arte egípcia, ela não está aí para ser naturalista. O principal caráter dela, ele é informativo. Então, eles não vão se preocupar com essa naturalidade, eles vão se preocupar com o simbolismo. Antes de tudo, a arte egípcia é simbólica, acima de qualquer natureza. Durante essa época, então, foram produzidas algumas esculturas mais diferentes, e aí que entra o busto de Nefertiti. O busto de Nefertiti está no Museu de Berlim, na Alemanha, e ele foi encontrado em 1912 por um grupo de arqueólogos alemães. É um busto riquíssimo em detalhes, maravilhoso, anatomicamente equilibrado, podemos ver a perspectiva, coisas que não tinham na arte egípcia de 3.000 anos antes da vinda do Akhenaton vão estar presentes. E esse busto, ele apresenta algumas características da vida de Nefertiti. Por exemplo, um dos lóbulos da orelha está furado. Então, a gente sabe que os egípcios furavam o lóbulo da orelha para usar joias. Então, a arte está aí funcionando como um tipo de registro para nos ajudar a saber como o passado funcionava. E isso é muito interessante. Outra questão muito importante na observação desse busto é que está faltando a incrustação de um dos olhos. Existem várias teorias do porquê um dos olhos está faltando. Uma das teorias é de que os sacerdotes ali da época do Akhenaton não estavam muito contentes com o reinado dele, porque ele fez uma mudança, fez uma baguncinha ali. E aí eles resolveram dar um golpe de Estado e essa família foi tirada do poder. E tudo que era sobre eles, que dizia respeito à família deles, foi meio que destruído. O que a gente tem teria sido coisas que teriam sido escondidas, por isso sobreviveram. E esse busto da Nefertiti não teria sido acabado, não teria sido terminado por conta desse acontecimento que houve. Mas essa é uma teoria, existem outras teorias na internet. Estudem, pesquisem, vão atrás para saber mais. Inclusive, eu não falei tudo sobre as pirâmides, não dá para falar tudo no vídeo. Por exemplo, como as pirâmides foram feitas. Em 2006, saiu uma teoria nova para falar como que as pirâmides foram construídas. E até agora é a teoria mais aceita. Então, vão atrás dos fatos, sempre procurem nomes de pessoas ligadas a universidades e estudem, né? Vão atrás, por favor. Não acreditem em fake news. Eu vou falar um pouquinho sobre a moda egípcia. A moda egípcia é uma das coisas que mais perduraram até hoje. Inclusive, tem gente que utiliza esses adereços, a maquiagem até hoje. Nem sei quem que usa, mas enfim. Tem muita gente que ainda utiliza. No ano de 2004, inclusive, a grife de roupas Dior se inspirou na arte egípcia para fazer esse incrível desfile inspirado na arte egípcia e na cultura egípcia em geral. Muitas modelos até utilizaram cabeças de deuses egípcios na passarela, que foi um show à parte. Todas as cores, as formas e até algumas pinturas famosas estavam presentes nesse desfile. Não eram só os faraós e as pessoas de origem real que se apoderavam da moda egípcia. Os cidadãos comuns também eram beneficiados pela moda egípcia. Basicamente, era muito comum
a utilização de roupas claras por conta do algodão, do linho. Como que é algodão egípcio, né? Muito famoso. Roupas claras porque, gente, vamos combinar, né? Calor, no meio do deserto, não dá pra ser gótico, né? Tem que usar aquela roupinha mais clarinha. Joias eram muito utilizadas também. E aí tem a questão das perucas. Já ouviram falar disso? Os egípcios tinham o costume de raspar todos os pelos do corpo. Eles achavam que isso era um costume que estava ligado à higiene. Hoje a gente sabe que não está tão ligado à higiene, mas para eles era um costume. Inclusive raspavam os pelos das sobrancelhas e da cabeça. E utilizavam perucas feitas com pelos de animais e outros materiais. Outro aspecto muito importante da moda egípcia é a maquiagem. Gente, vocês sabiam que a primeira greve trabalhista foi por causa de maquiagem? Pois é, ela aconteceu no Egito Antigo há 3.000 anos atrás, mais ou menos nesse período aí, 3.000 anos e pouquinho. E os trabalhadores que estavam construindo o Vale dos Reis fizeram uma greve geral e estavam reivindicando melhorias de trabalho, maiores salários e cajal. Sim, para quem não conhece o cajal, ele é um produto utilizado por várias pessoas até os dias de hoje, que é o que faz o pretinho dos olhos, né? Acredita-se, eu não sei, foi o que eu ouvi falar, que o uso do cajal nos olhos ajuda as pessoas a trabalharem no sol. E por isso ele estava sendo reivindicado. Então, a primeira greve trabalhista foi por causa de maquiagem. E você achando que maquiagem nem é tão importante assim. Gente, existem inúmeros vídeos, livros. A arte egípcia é um assunto super extenso. E para finalizar, a arte egípcia ela teve uma influência muito grande na cultura pop. Um dos filmes mais caros da história foi feito sobre uma história que se passa no Egito, Cleópatra, estrelado pela maravilhosa Elizabeth Taylor. Controverso Elizabeth Taylor estar nesse filme, porque afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas os egípcios eram africanos, então não tem por que eles serem brancos daquele jeito. Mas nós temos aí uma obra cinematográfica de grande importância que é sobre o Egito Antigo e que mostra muitos aspectos da arte egípcia, sua moda, seus monumentos, sua grandiosidade. Então, assim, o Egito Antigo ele vai influenciar muito a cultura geral e vai chegar até nos quadrinhos. Vocês já ouviram falar do Apocalipse? Claro que sim, né, seus Marvete? Eu sei que vocês assistem meus vídeos. Então, para quem não conhece, o maior mutante, o primeiro mutante que existiu, segundo a mitologia dos X-Men... Oi, linda, que linda, tá linda, linda, linda. Foi o Apocalipse, e ele vem do Egito Antigo. Então, o Egito tá aí na mente das pessoas, em filmes como A Múmia. Inclusive, um dos monstros clássicos do cinema é a Múmia, junto com o lobisomem e o Drácula. Então, a arte egípcia e a cultura egípcia estão aí na nossa cultura até hoje e ela é maravilhosa e merece a sua atenção. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Aguardem para mais vídeos, tem roteiro escrito. E um beijo e até a próxima. E dê valor ao seu gato.